edição Cacoal, assim como foi também na edição de Porto Velho. O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, SENDEC, aqui de Cacoal, o senhor Roberto Alves da Silva, mais uma vez os agradecimentos, a forte parceria conosco. A presidente do Conselho Curador da FAPERO, senhora Jaqueline Cassol, muito obrigado por estar também prestigiando essa ocasião. O senhor Widislau Neiva, também representando seu pai, deputado estadual, agradecer aqui a presença e a parceria. Doutor Dene Mesquita, magnífico vice-reitor da Universidade Federal de Rondônia, a unir também o nosso muito obrigado, agradecimento pela cedência do Campus Cacoal para a realização desse grande evento. Muito obrigado a todos esses grandes parceiros. Bom, nós vamos dar continuidade e eu gostaria agora de convidar, já para o próximo painel, com o tema Ecossistema de Inovação Cacoal, todos por um propósito. Convidar ao palco o moderador Rangel Miranda, os painelistas Henrique Rolim, do Semente de Negócios, Charles Carminati, professor Charles, coordenador do SISCAC AgroHub, e ainda do Norteando, senhor Bruno Fernandes. Por favor, todos estejam conosco aqui no palco. Lembrar aos que estão presentes que nós temos aqui os banheiros, água e frutas para que todos possam aproveitar também, enfim, nesse espaço climatizado, essa grande estrutura montada aqui no campus da Universidade Federal de Rondônia, em Cacoal. Sejam mais do que bem-vindos. Continue conosco, você que nos acompanha virtualmente. Vamos então ao painel 2 com o Ecossistema de Inovação Cacoal, todos por um propósito, senhor Rangel Miranda, moderador. Bom dia. Oi. Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês em mais uma super edição do Rondônia Startup Connect. Eu me sinto muito feliz e à vontade de falar de inovação, um tema tão quente, tão vibrante. Eu estou no Sebrae há 25 anos e nos últimos 10 me dedicando à agenda, à pauta de inovação. A gente lembra o primeiro evento que a gente realizou em 2016, já se passaram 10 anos, foi o primeiro Startup Day lá em Porto Velho. E falar de ecossistema de inovação, dessa rede importante, é um motivo de muita alegria, considerando que a gente está aqui em Cacoal, um município que tem se destacado muito na agenda de ecossistema. Meu secretário Roberto deve estar por aí, um grande parceiro. A gente tem aqui a lei de inovação que está surgindo, a gente tem aí o programa do Catalisa Gov, que é CPSI, Contratos Públicos, Soluções de Inovação, que a gente vai começar um trabalho fortíssimo. Estou vendo a Elisete aqui, grande parceira da SEDEC, que tem liderado essas iniciativas. Eu me sinto honrado de estar aqui com essa turma, professor Charles, Henrique, Bruno. E eu quero começar ali com o Bruno. Se apresenta, Bruno, para a galera aí, para a turma lhe conhecer. Oi. Bom, satisfação estar aqui hoje, compartilhar com vocês um pouquinho sobre inovação. Sou o Bruno Dias, de Cacoal. Estamos aí trabalhando com inovação há pelo menos 4 anos, e quando a gente fala de inovação, todas as iniciativas aí que envolvem novas pessoas, novas possibilidades, novas ideias, Eu especificamente trabalho com organização de eventos para empresários, não um nicho específico, empresários que têm essa mentalidade, essa frequência de buscar ideias disruptivas, novas possibilidades. Então eu organizo, convido, trago a possibilidade para esses empresários estarem nos eventos que eu proporciono, e ali dentro gera-se então um networking muito intencional, onde cada um deles ali acabam abrindo novas possibilidades para outros empresários, se conhecem e acaba gerando essa troca e compartilhamento aí de possibilidades. Então hoje estrategicamente eu estou à frente disso, criar movimentos estratégicos de networking intencional para trazer aí desenvolvimento principalmente para Rondônia, Maravilha, muito legal, porque ecossistema é justamente isso, network, conexão, as pessoas se encontrarem, aproximarem oportunidades. Henrique, fala um pouco sobre você, amigo. Olá, bom dia. Meu nome é Henrique Rolim, faço parte da Semente de Negócios, uma aceleradora que atua no Brasil todo. Sou de Cuiabá, Mato Grosso, onde eu resido. Empreendo também na cidade, eu tenho a minha própria startup. E vai ser muito bom o papo, porque eu sou bem ativo no ecossistema de Mato Grosso, que o pouco que eu conheço de Rondônia tem algumas características que se assemelham, por ser um estado também do agro, A gente vive os dilemas de como engajar a iniciativa privada, como levar a inovação para o produtor e outras características.
Então vai ser um bom papo para trazer esse panorama e a gente bater esse papo. Obrigado. Maravilha, grande Henrique. Vou passar aqui para o professor Charles. Acho que boa parte da turma já lhe conhece pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo. Mas faz um pitch aí, fale um pouco sobre você, sobre o que você faz aqui na cidade de Cacoal. Bom dia a todos. Cumprimento o Rangel, o Henrique e o Bruno, que são parceiros aqui da discussão. Em nome do Júlio, CEO do Cacoal Shopping, cumprimento a todos os empresários presentes. E em nome da professora Suzenir e da professora Simone Marçal, as coordenadoras do PPG Agro, nosso mestrado em gestão de agronegócio, cumprimento a todos os professores, estudantes e comunidade em geral. Sou professor da Unir, aqui em Cacoal, há 17 anos, fiz agora 18 anos, fiquei maior de idade, né? E trabalho aí no curso de contabilidade, né, de ciências contábeis, e no mestrado, no PPG Agro, como professor, pesquisador, serviços gerais, severino, né? E a gente está na contribuição aí do ecossistema de inovação de Cacoal, o ELI, por meio do AgroHub e do Ciscac Rondônia, que foi apresentado mais cedo agora, hoje pela manhã no evento. Maravilha. A pauta aqui do nosso bate-papo é fortalecimento da inovação, acontece quando diferentes iniciativas caminham junto. E quando a gente fala de diferentes iniciativas, a gente fala de um ecossistema que tem que se conversar, não é, Charles? Sociedade civil, empresa, academia, né, e os pequenos negócios. A gente precisa juntar toda essa turma para sentar junto na mesa, discutir possibilidades, porque no final do dia o que a gente quer é um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios. A gente precisa criar oportunidade para que os talentos fiquem na cidade. Falando nisso, Cacoal tem um trabalho muito diferenciado, né, com o CONDEC. Eu tive a oportunidade de participar de algumas agendas, e são diferentes iniciativas ali dentro, né, onde a pauta de inovação se destacou muito. Eu quero puxar essa pergunta aqui para você, Charles, que tem liderado aí a Agenda do Agro. No próximo dia 21 acontece o Startup Day com a pauta do agro, parceria do Senai. A gente vai trazer aí a diretora de inovação do Hub, né, de inovação da CNA. Como é que você consegue convergir essas diferentes iniciativas, trazendo a academia, né, você está lá dentro do CONDEC, a gente tem a lei de inovação. Compartilhe um pouco dessas melhores práticas para as pessoas que estão aqui, que querem entender como é que essas diferentes iniciativas se conectam dentro da pauta de inovação. Oi. Engajamento, né? Aproveitar e cumprimentar o professor Juliano do IFRO ali, que é um grande parceiro do nosso ecossistema de inovação. Engajamento. Para mim, uma coisa importante, Rangel, até para falar do CONDEC, o divisor de águas foi agora o ELI Summit, que o Sebrae propiciou a nossa ida, e foi uma mudança de chave. Porque a gente acha que entende de inovação, não entende nada. É sempre um aprendizado, né, Henrique? É sempre um aprendizado. E lá, o que nós percebemos? Um dos cases de sucesso que foi apresentado no painel central foi o ELI de Cacoal. A Cíntia, né, que estava coordenando o nosso trabalho da equipe de Rondônia, que é agente de inovação aqui do Sebrae Cacoal, e a nossa mestranda do PPG Agro também, que agora foi mãe recentemente. Ela apresentou o case lá, e qual foi a surpresa? Acho que alguns estavam por lá. A governança. Nós tínhamos ecossistemas fortes como o de Londrina, lá presentes, Foz do Iguaçu, os cases do Nordeste e tantos outros. E qual foi a surpresa quando ela apresentou? A maioria dos ecossistemas, eles têm problema com a governança. Quem governa o ecossistema? E no nosso caso aqui em Cacoal, que é super recente, né? Está na fase de desenvolvimento, o CONDEC é o conselho que realiza a governança do nosso ecossistema. E a gente construiu naturalmente, a gente não tinha essa noção. O que é o CONDEC? É um conselho econômico. O nosso secretário está chegando ali, o Roberto. O conselho está vinculado à secretaria da pasta do Roberto, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E são 18 instituições que participam do CONDEC. Entre elas, a Unir tem uma cadeira lá. A professora Simone é a titular e eu sou o suplente pela Unir. E o CONDEC, a maior parte são empresários, são instituições privadas, e tem as públicas que gerenciam isso. Então, o que a gente percebeu? Todas as ações para Cacoal
de investimento, de proposições, de acompanhamento, de críticas, o conselho ele é procurado. Então a gente conseguiu construir isso em Cacoal, né? E concomitante a isso, o ecossistema surgiu, né? O Sebrae realizou o mapeamento ano passado, e aí acabou vinculando com o DEC naturalmente como governança. Então o que a gente percebeu? Quando tem muitas pessoas envolvidas no processo, é democrático, é participativo e as coisas acontecem. A nossa ficha só caiu lá no Eli Summit, porque as cidades vieram perguntar, mas como que vocês conseguiram isso? A gente tem uma instituição privada, a gente criou uma associação para fazer a governança do ecossistema e tem dado muito problema, porque muda o presidente, a governança cai, porque fica concentrada na mão de uma pessoa, ou de duas. Aqui não, é um conselho público, todo mundo é voluntário, Bruno, inclusive o Bruno ficou interessado em participar, e aí a diretoria vai mudando, mas o conselho continua. Então essa governança, ela tem conseguido manter as ações e os projetos. Um exemplo disso, brevemente vou falar aqui, é a Conferência Municipal de Desenvolvimento Econômico que aconteceu aqui na Unir, em 2024, a Condesc, que culminou um documento público, que a gente chama de Carta Aberta de Cacoal, um documento de 400 e poucas páginas, mas o mais interessante do documento são as 130 propostas que a cidade de Cacoal sugeriu para os próximos 10 anos. E essas 130 propostas, uma parte é para o eixo rural, eixo urbano da cidade e o eixo social. Vou dar alguns exemplos. O AgroHub surgiu de uma proposta da Condesc, o início das articulações dos cursos de saúde aqui na Unir, os cursos públicos de graduação em saúde, que nós estamos começando a construir a rede, saiu da Condesc. A vinda da unidade do SESC para Cacoal também foi uma proposta da Condesc, inclusive o superintendente da FEComércio estava aqui terça-feira, e ele esteve, o Roberto, foi lançado o vídeo de turismo, tudo fruto da Condesc, entre outras propostas. O Centro de Excelência do Café do IFRO surgiu também na Condesc. Então assim, a governança, eu acho que isso acabou levando o Cacoal uma cidade emergente, né? É uma cidade importante para Rondônia, mas comparado a Londrina, a Curitiba, tantas outras que estavam lá no evento, a gente percebeu que a gente criou uma estrutura que essas cidades maiores não estão conseguindo fazer. Então a ficha cai, né? Então eu acho que esse é o principal ponto, a governança do ecossistema. Aí você trouxe um ponto muito importante, né? A gente fala de cultura, né? Cultura, eu digo que é o que a gente faz quando o chefe não está olhando. Vocês têm uma cultura muito forte aqui, né? Nosso secretário Roberto lidera esse processo, né? E aí na tua fala, Charles, a gente observa de forma muito clara, né, que as instituições de fato se conversam, sentam na mesa, alinham um propósito, alinham um objetivo, alinham um resultado, ou seja, eu tenho o governo conversando com a universidade, eu tenho a universidade conversando com as instituições de classe que apoiam os pequenos negócios, com a própria Federação do Comércio, eu tenho essas entidades conversando com as empresas, então é um círculo virtuoso, né? Isso é o que a gente chama de ecossistema, isso é um ecossistema que funciona. Quando você traz aqui o fato de vocês terem ido para Natal ano passado, né, com o nosso apoio, participando do Eli Summit, que é o maior encontro de ecossistema, a gente entendeu naquele momento, né, e eu fiz questão de correr atrás disso junto à diretoria, sinalizar para eles a importância dos atores participarem de eventos como esse, porque isso mostra o Brasil na sua essência, o que cada estado, mas principalmente o município está fazendo, porque as coisas acontecem não no estado, mas no município. E quando a gente vê o trabalho que vocês fazem aqui sendo referência, nos deixa muito feliz, justamente por essa liderança, essa governança, que é o que vem fazendo essa diferença. E aí eu quero trazer um olhar, a gente está falando de Cacoal, desse ecossistema que vem crescendo de forma diferente, com diversas iniciativas importantes, mas eu quero que o Henrique traga um pouco do olhar dele, ele que mora em Cuiabá, é empreendedor, né? Lançou recentemente, a gente estava conversando lá em Porto Velho, né, algumas soluções muito bacana para fomentar negócio. Quero que você traga um pouco da sua experiência dentro do estado do Mato Grosso, em especial Cuiabá, que tem dimensões maiores, desafios maiores, né? Como é que é para vocês olhar essa agenda de ecossistema? Eu sei que o Fernando faz um trabalho sensacional lá, mas como é que isso funciona dentro do território de vocês, né? Estado maior, com um número maior de municípios, com outros desafios, com outras pautas econômicas.
Traz um pouco dessa experiência para a gente. Legal. Achei bem interessante do nosso colega, desculpa, Charles, porque é um pouco do que a gente percebe também lá no Mato Grosso, assim. Olhando para o interior de Mato Grosso, a gente percebe, eu acho que talvez aqui também não é diferente, talvez em nenhum estado é diferente, a questão do pertencimento que a cidade cria com relação a uma pauta específica. Quando a gente olha para a capital, não sei como é aqui em Porto Velho, mas lá em Cuiabá, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de articulação coordenada. Está cada um sempre olhando para o teu umbigo e coisas muito desconexas, né? Então, esse é o maior desafio que eu percebo quando o desenvolvimento de ecossistema nas capitais, né? Porque está todo mundo, em teoria, fazendo inovação, mas sempre de forma bem descoordenada, né? Eu sempre falo que o Sebrae é uma mãe, né? Só que a gente tem que cada vez mais, enquanto comunidade, ecossistema, a gente fazer não sempre dependendo do Sebrae. O Sebrae sempre vai fazer e que bom que tem o Sebrae na nossa vida para sempre articular as coisas. Mas enquanto ecossistema, o que a gente pode articular junto com o Sebrae, né? O Fernando Pichard, que é o gestor de startups lá em Mato Grosso, sempre traz essa pauta. O Sebrae sempre vai estar lado a lado do empreendedor do ecossistema, mas o que vocês podem fazer além enquanto ecossistema, né? Sem depender exclusivamente do Sebrae empurrando ou puxando, né? E quando a gente olha para o interior do estado lá, a gente tem um caso bem legal de 2 cidades, Lucas do Rio Verde, que foi um trabalho inicialmente do Sebrae, trabalhando governança na cidade, e do trabalho criou-se uma pauta que se chama Impacto Lucas, e de lá surgiu o Green Hub. Então, de uma atividade, entenderam que precisava de um ambiente de inovação para ser referência naquela cidade. E tem dado muito certo. E o que dá muito certo, que a gente trouxe de experiência dessa cidade, é de que sempre cada instituição vai estar fazendo algo sobre inovação. Coloca isso sobre indicadores e cada um com a sua responsabilidade. Você não precisa... A coordenação é com relação ao que cada um já faz. E isso ser pautado dentro de uma agenda estratégica, que lá, se eu não me engano, é mensal, para uma prestação de contas relacionada a indicadores para desenvolvimento da cidade. Desenvolvimento da cidade, né? Pegando essa pauta. Então, a inovação tem que correr lado a lado com isso, né? Porque se tem tecnologia e tem inovação no desenvolvimento da cidade, como pauta principal, a cidade prospera, né? E aí, interior, funciona muito bem isso, e eu estou entendendo que Cacoal tem essa característica, porque a gente tem um livre acesso para falar com pessoas chaves da cidade. Por exemplo, Cuiabá, a gente não tem um livre acesso para, por exemplo, falar com o prefeito. Vai passar por várias camadas até chegar nele. Aqui, eu não sei se talvez é diferente, mas um telefonema, talvez eu falo com o prefeito. Ou com o secretário. Ou com o secretário. Está aqui, ó, é só chegar e conversar. Entende? Então, o interior tem essa característica, e Mato Grosso você percebe que os ecossistemas se desenvolvem bem mais no interior do que na própria capital. Por mais que tenha ali uma cultura forte em cada instituição, mas de forma coordenada é descoordenada. Então, esses são os desafios de ecossistemas que eu percebo que é em vários locais do país. Né? Mas o que é interessante, né? E aí a minha opinião, do que eu sou um grande entusiasta de ecossistema, sou fundador de comunidade lá em Cuiabá, respiro isso o tempo todo lá, a galera tem que se conversar. Né? Aqui foi um conselho, lá tem o Vale do Pacu, em Cuiabá, que é o nome que a gente deu do ecossistema. Precisa ter esta coordenação e todo mundo ter a tua pauta ali dentro de forma coordenada. Então, é um pouco que eu trago aqui com relação à experiência de Mato Grosso, que é o que eu percebo que eu estou entendendo aqui também com relação à própria Cacoal. Legal, Henrique. Você trouxe uma figura importante dentro desse contexto de ecossistema, que são as comunidades de inovação. E Cacoal tem sua comunidade, Charles. Inova Cacoal. Inclusive tem um grupo lá no Instagram e tal. O AgroHub, né? Você tem a comunidade do AgroHub, então... E você falou sobre camadas de burocracia, né? E a gente observa que para um ecossistema funcionar, essas camadas de burocracia elas precisam ser derrubadas, para que a gente consiga acessar as pessoas que precisam ser acessadas, para que elas possam entender esse processo. E eu digo isso porque aqui em Cacoal a gente consegue ter acesso. Eu lembro da minha primeira reunião lá no Condec,
participando com o Tuila, onde a gente foi falar sobre ecossistema, foi apresentar sobre a metodologia do ecossistema. Então a gente tinha todas as lideranças ali de fácil acesso, as pessoas entendendo e abraçando a importância, porque tem um ponto importante, né? Quando a prefeitura fala assim, a inovação é importante, sim, é importante, mas se não tem ninguém liderando esse processo, ela deixa de ser importante. É importante no papel, mas na prática não é. Eu lembro de um evento que a gente fez ano passado, chamado Diálogos Municipalistas lá em Porto Velho, eu acho que o Roberto teve lá, que eu estava com o Marcos do Sebrae Nacional, e ele perguntou para diversas lideranças políticas, tinha secretários, prefeitos, inovação é importante no seu município? Todo mundo é. Tem alguém liderando esse processo? Tem um nome de uma pessoa? Não. Mas aqui a gente tem. Entendeu? Isso é que é importante. A pauta ela passa a ser importante quando você tem a figura da pessoa. Porque no final do dia, quem faz a coisa acontecer são as pessoas. As pessoas estão por trás, tem uma instituição. Mas quem faz acontecer são as pessoas. E se eu tiro essa camada de burocracia, a coisa acontece. É o que a gente está vendo aqui em Cacoal. Essa pujança do ecossistema, essa liderança do Charles, destacando aí o AgroHub como um grande espaço, né, de criatividade, de inovação, para uma pauta que é uma pauta forte, que detém boa parte do PIB do Estado, que é o agro, ou seja, pensando soluções para os desafios do agronegócio. E aí, de um lado, eu tenho a gestão pública pensando e executando e fazendo acontecer políticas públicas para que esses negócios aconteçam. Lei de inovação, CPSI. Aí eu tenho o governo do Estado criando mais camadas de oportunidade, como os editais de subvenção, Centelha, Tecnova, para que esses empreendedores possam tirar suas ideias do papel ou potencializar e escalar ainda mais essas agendas. Então, com esse olhar, eu quero trazer uma pergunta aqui para o Bruno. Bruno, que é um profissional da área de eventos, né? Acredito que você já está conectado aí no ecossistema de inovação. Não sua percepção como empreendedor, como empresário, como é que você enxerga essa agenda de inovação? Como é que você vê o impacto disso junto aos pequenos negócios, não somente startup, mas os negócios tradicionais, que é muita relação sua aí nos eventos? Cara, legal essa colocação. Startup, assim, para vocês que estão respirando isso é muito comum, mas eu estou ali no empresário mais tradicional. Então você fala, até curiosidade, quando eu falo networking, tem gente que me pergunta, o que é networking? É uma palestra, um evento? Então ela não sabe que é conexão, rede, contatos. Isso, na essência, é o networking. Então é tudo muito novo ainda aqui para a nossa região, essa questão de inovação e tecnologia, né? E aí, você citou o agro, né, a iniciativa pública. Eu venho agora com a minha rodada de inovação, vamos dizer assim, que é o Norteando. É um evento que eu estou fazendo a edição para a construção civil. Então, eu vou reunir toda a cadeia de valor da construção civil. Eu tenho aqui até um dado atualizado, que eu peço ali no formulário a receita de cada empresa. Está dando aqui, ó, confirmados 910 milhões de receita anual do grupo, uma receita combinada. Então, é quase 1 bi reunidos ali em 150 participantes que vão estar no dia 28. Então, isso demonstra para nós o quê? Um poder, né, de tomada de decisão, de, né, escolhas ali concentrado em um dia em Cacoal. Então, nós temos aí empresários de Vilhena a Porto Velho que vão estar em Cacoal no dia 28 para a gente fazer essas rodadas aí de networking. Eu gosto de trazer um pouco isso porque, assim, eu já viajei muito a São Paulo, tivemos agora com um grupo de 28 empresários em Balneário Camboriú, né, que é uma referência em construção civil aí para o país, e nós pudemos tirar muitas referências desses, né, movimentos. E aí eu trago um pouco do que eles estão fazendo lá para cá, porque literalmente não tem movimentos que estimulam o networking intencional, né, pelo menos nessa iniciativa dos empresários tradicionais. Então, se uma empresa ali que fatura de 1 a 5 milhões, ela tem que ir em São Paulo numa FEICOM, que é uma feira, né, da construção civil, para buscar referência. Não tem nada. Então eu falei, cara, por que não trazer então um pouco disso para cá? Então eu sou o cara que ele vai nas empresas tradicionais e fala, olha, nós estamos fazendo isso aqui, e é muito importante que você esteja, porque nós estamos trazendo inovação, né? Que seja um evento em um dia, mas o que a gente faz ali é inovação. Então, assim, a gente reúne esses empresários e proporciona uma agenda de um dia inteiro com dinâmicas de networking intencional. Aí, claro, aí tem os talks, os painéis no meio do dia, que a gente traz pessoas para, inclusive o Charles vai participar,
trazendo o Ciscac, que eu acredito que vocês conheçam, que é uma ferramenta, Charles, que muitos empresários não conheciam até então. Até a gente apresentou para o Cacoal Shopping, né, recentemente, e é engraçado, é uma tecnologia que está rodando há 4 anos, 4 anos, e a própria cidade talvez ainda não no processo de conhecer. Então, tem um campo muito grande para ser explorado ainda nessa questão de inovação e tecnologia, que nós estamos aí, né, na medida do nosso alcance, do nosso conhecimento, relacionamento com esse mundo empresarial, promovendo esses eventos, né, agora mais especificamente norteando, que é o que eu estou fazendo, e eu acho que eleva o nível de consciência desses empresários, que aí eles buscam relacionamento com o Sebrae, buscam conversar com o Charles, e aí vai elevando o nível de consciência para estar evoluindo essa mentalidade. Então eu faço isso. Cara, sensacional, Bruno. Aí assim tem 3 pontos, né? Conectar oportunidades, facilitar mudanças e impulsionar talentos, né? A gente observa, porque assim, inovação, gente, é uma forma simples de você resolver um problema. Isso é o conceito de inovação que eu levo para a vida. Não é nada complexo, mas é como eu enxergo um problema e a forma criativa que eu resolvo esse problema. E quando a gente fala de inovação, as pessoas têm uma certa distância, uma certa dificuldade de compreender que é algo muito simples e de fácil acesso. Mas enxergam muita tecnologia, Vale do Silício, computadores, hardware. Na verdade, quando eu faço uma agenda como essa, onde eu concentro empreendedores de um determinado setor para compartilhar dores, desafios e oportunidades, que é o network, que é um dos pontos chaves de todo e qualquer evento de inovação. Eu rodo os eventos no Brasil inteiro, e é nesses momentos que se acontecem os negócios, né? E aí, como a gente está falando de diferentes ações e de ecossistema, olha que oportunidade a gente tem aqui, Charles, de conectar soluções de edtech, ou seja, soluções de startups, de inovação, que possam resolver desafios da galera da construção civil. Eu tenho a FECOM, que acontece em São Paulo. O cara tem que se deslocar daqui e paga horrores de valor por uma passagem aérea. Mas por que eu não trazer esse ambiente para cá? A gente tem todas as oportunidades aqui, a gente só precisa ter vontade de fazer, né? Eventos como esse são importantes para que a gente provoque esses encontros. Só que a gente não pode parar por aqui, né? Eu estou há 10 anos nesse processo, mas entendendo que isso é uma jornada. Se eu tivesse parado lá na primeira barreira, a gente não teria chegado até esse momento, tá? Então, assim, é importante a recorrência, a perenidade, entendendo que é uma jornada. Então, tem muitas oportunidades no ecossistema, onde eu tenho uma academia que pode conectar soluções, né, com norteando profissionais da área de construção civil. Inclusive, Bruno, eu tenho um empreendedor em Porto Velho, é o Lucas. Ele é engenheiro civil, ele constrói obras, vende apartamento, casa, e ele tem, paralelamente a isso, uma software house. Ele desenvolve soluções de inovação para o setor da construção civil. Ele tem uma plataforma chamada Qualiobras, que tem aplicação de inteligência artificial para metrologia e certificação de EPIs. Olha só que sensacional. O cara é profissional da área de engenharia, ele tinha um problema a ser resolvido por questões trabalhistas das grandes construtoras, tinha muito caso trabalhista, ele precisava resolver isso. Então, normalmente, a solução muitas vezes está assim, do nosso lado, a gente vai buscar fora, né? Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando desse celeiro de oportunidades, né? Então, a gente tem aqui academia, governo, sociedade civil, empresas fazendo acontecer. E aí, Charles, eu queria que você trouxesse aqui para a gente quais são os desafios, olhando para frente, para os próximos 5 anos, né? A gente está vivendo um momento muito aquecido, muito importante dessa agenda de inovação aqui no município, mas como é que você enxerga os próximos 5 anos? Aí vamos falar de futurismo, né? A gente tem aí a inteligência artificial mudando a nossa forma de se relacionar com produtos e serviços, e não que isso vai substituir o ser humano, mas o ser humano que domina essa tecnologia vai ocupar mais espaço no mercado. Como é que você olha nos próximos 5 anos, olhando aqui para o município de Cacoal, esse ecossistema? Mudança de comportamento, cultura. Eu acho que é o principal ponto. Ontem na palestra o Juan apresentou uns dados que chocaram vários alunos, né? Alguns falaram: professor, eu vou trancar e vou embora. Eu falei: tchau. Você vai fazer o quê? Né? O professor Adriano está aí? Não é, Adriano? Então, assim, não está preparado? Tchau. Mas eu acho assim, mudança de comportamento. No caso do nosso conselho, né, vamos falar do case que a gente vivencia mais.
a gente, independente das pessoas, a cultura tem que permanecer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, está acontecendo agora. No CONDEC, naturalmente, não foi pensado, estão chegando conselheiros da construção civil. E possivelmente vão assumir a diretoria nos próximos anos. Isso é muito bom, não foi combinado. Foi trazido naturalmente. Então, qual é a cultura do conselho? Tem uma diretoria, né, agora vigente, que vai ser feita eleição, acho que na próxima semana. Sendo eleita a próxima diretoria, nós já temos candidatos que se propuseram, né? Já foi homologado a chapa. Temos conselheiros que são da iniciativa privada, da área jurídica, da área comercial, de gastronomia e da construção civil. Então, para você ver como que a engrenagem ela vai rodando naturalmente. Qual é a posição do conselho para os próximos anos? Eles vão chegar, os conselheiros que já estão mais antigos, nós trabalhamos em câmaras técnicas, são 4 câmaras técnicas que o CONDEC tem. Planejamento estratégico, Câmara Técnica do Agronegócio, Planejamento Urbano e Gestão, Tecnologia e Inovação. Essas 4 câmaras técnicas é que fazem os projetos para o CONDEC. Então, o CONDEC é formado por 4 câmaras técnicas. Voltando agora, o conselho está de férias, a primeira coisa é chamar essa diretoria que vai ser possivelmente eleita e apresentar os projetos, que nós já estamos fazendo, para que eles tenham ciência do que está acontecendo. Então, o conselho continua. O Rodolfo participou muito tempo do conselho, inclusive da Câmara Técnica de Gestão e Tecnologia. A diretoria vai chegar e vai tomar ciência do que está acontecendo. Então, ela vai entrar na engrenagem andando, rodando. Então, por que estou falando isso? A mudança de cultura. Independente de quem esteja à frente, da UNIR, do IFRO, não importa. A inovação, a cultura, ela tem que continuar. Isso tem que ser naturalizado perante a comunidade de Cacoal. Aí eu destaco aqui o Eduardo, está ali, ó, que é da Prefeitura de Vilhena, também participou do Eli Summit, é um agente importante de transformação lá. O Rodolfo, que nos abandonou, mas está em Vilhena agora. Então, nós estamos aqui conectados. Nós temos as meninas do Rubi, está ali. Lá de Vilhena, pessoal parceiro. Da Faculdade Favo também, que a gente conversou, não as conhecia, agora já estamos conectados também, né meninas? Então é assim que funciona. Então, para os próximos 5 anos, acho que a continuidade, além de, vem a tecnologia, vem a IA, mas se as pessoas não tiverem mudado a sua forma de enxergar, Rangel, de perceber o que está acontecendo, no local onde elas estão inseridas, a mudança não acontece. Então eu acho que passa por isso. Acho que a principal, acredito na sua fala, que a principal competência que as pessoas terão que ter a partir de agora é adaptabilidade. Capacidade de se adaptar rápido às mudanças. Registrar aqui a presença do meu amigo vice-reitor da Universidade Federal, Dene Mesquita, o chefe, e com ele o meu amigo Sandro Coferai, que está ali, grande Sandro, meu parceiro, e a Uni é parceira de longa data. Nosso membro do conselho, obrigado pela presença. E aí, Henrique, obrigado, Charles, voltar aqui. Quanto é que está meu tempo aí? Eu tenho o quê? Meia hora, 20 minutos? 5 minutos? É isso? 5 minutos? Só isso? 2 perguntas, então, aqui. Henrique, dentro da sua experiência, você chegou recente aqui no estado, a gente bateu um papo ontem, entendeu? Olhando o pouco que você viu aqui, tá? O pouco que você viu. E eu quero que você faça um comparativo mesmo, entendeu? Cacoal com o município onde você... O que você enxerga de diferente nesse município, cara? Legal. Pessoas. Essa era até uma fala que eu ia fazer sobre comunidade, né? No fim das contas, acho que todo mundo que está assistindo em casa ou aqui mesmo, o que você está fazendo para a sua cidade? Esse é o ponto. Esse é uma coisa que é bem característico de pessoas que se dispõem, né, a ajudar uma pauta que seja. E a gente está falando de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial. O que vocês estão fazendo pela sua cidade? E aí o legal assim, né? Estou fazendo muita coisa. Comece fazendo dentro da sua empresa, procure aqui as lideranças, como que eu posso ajudar, né? Porque a grande preocupação é para que o ecossistema não se torne um ecossistema. E muito por conta também de que pessoas se aproximam do ecossistema motivados a interesse. Teve até um caso,
no Mato Grosso vários, na verdade, né, de pessoas que aproximam do ecossistema com um objetivo maior financeiro, né? Isso precisa ser consequência de um trabalho em grupo, gente. Então, cole perto das pessoas, aproxime do Sebrae. E aí, trazendo para a pergunta, né, o comparativo, é isso. O que me enche de orgulho de ver aqui, e que a gente também está fazendo lá no Mato Grosso, é de que tem pessoas interessadas na pauta. Chegar ontem num evento extremamente lotado, o evento hoje com network acontecendo, isso é comunidade. Então, eu acho que esse é o caminho que vocês devem percorrer, sempre envolvendo as lideranças, né, para que vocês possam cada vez mais desenvolver a Rondônia como um todo. Não, maravilha. E, Brunão, como é que você enxerga as oportunidades para os próximos anos aí, diante dessa conexão entre inovação, negócios tradicionais, o trabalho que você desenvolvendo, ecossistema, startups, enfim? Cara, eu enxergo assim, né? Até estava comentando ontem com o pessoal que eu me reuni do time. O Norteando, ele nasceu com essa ideia e a referência do Sul, da construção civil e tudo. Eu validei o Norteando com uma edição pequena, porque nós chegamos no Sul, estava todo mundo falando sobre reforma tributária, né? Então, assim, era uma pauta que os caras marcavam reunião uma vez, quinzenal, a cada 2 semanas uma reunião para debater estratégias da contabilidade para a reforma. Os 28 empresários que estavam comigo, ninguém estava falando de reforma tributária. Aí um olhou para o outro e falou, porra, por que esses caras estão fazendo reunião de reforma tributária e nós não estamos falando disso? Por que lá em Rondônia estamos deixando na mão do contador? Então estava todo mundo voado. Aí eu falei, cara, uma sacada, eu vou pegar e vou fazer uma edição do Norteando para validar reforma tributária. Aí eu convidei o Emerson Boritza, que é um auditor que o pessoal conhece, ele é bem influente aqui também, aluno também, né? Eu acho que ele foi professor também de um curso, se eu não me engano, aqui na Unir. Na Farol, né? Em Rolim de Moura, isso. E aí ele trouxe uma perspectiva de dentro, né, da Cefim, como que ela vai atuar, como que ela vai envolver tecnologia, aquele split payment, que é uma tecnologia muito avançada para a questão da reforma. E aí convidei o Lioto, que é um parceiro também, que foi aluno também, que ele é contador e tem mais de, né, muito grande o escritório, e ele trouxe uma perspectiva ali mais de como que a contabilidade vai tratar essas informações. E aí eu fiz um evento para 92 pessoas, 92 empresários, que foi em dezembro, reuniu também aí uma receita combinada de 30 milhões. Então, assim, a galera, né, engajou. E aí eu lancei agora, então, a edição Construção Civil em março. Mas, cara, eu penso assim, respondendo a sua pergunta, como que eu vejo isso? Eu vejo que tem vários campos a serem explorados. Um exemplo, saúde e bem-estar. É um nicho que, porra, tem muita oportunidade aqui. Médicos, clínicas, hospitais, tudo isso ainda é uma perspectiva para a nossa região que não tem ainda alguém à frente desse movimento. E aí eu vejo outras, o varejo também, é um puta segmento que, caramba, o varejo precisa amadurecer. Então o Norteando, ele pode ser várias edições, porém, a construção civil, ela tem muito campo para ser aprofundada, porque é o segundo setor que mais movimenta depois do agro em questões financeiras no estado. Então, assim, tudo passa pela construção civil, né? Eu falo porque eu viajei de Vilhena a Porto Velho visitando materiais de construção, construtoras, engenheiros, arquitetos e conversando com essa galera. Então, assim, se eu pegar e aprofundar só na construção civil, puta, tem muita agenda, muito programa que dá para ser construído. Então, cara, respondendo a sua pergunta, é muita coisa que pode ser feita. Maravilha, tem muita oportunidade. A gente está encerrando aqui o nosso painel. Agradecer a oportunidade aí do Rondônia Connect Startup. Não, Inácio? Dizer para vocês que dia 21 tem Startup Day, tem Charles, tem todo mundo participando aí. Vai ser aonde? Um spoiler. Nós tentamos trazer o IMEA do Mato Grosso agora para o Startup Day, dia 21. O tema de Cacoal, ele vai acontecer em 8 cidades de Rondônia, né? 8 cidades polo de Rondônia, Cacoal é uma delas. O tema de Cacoal é Agribusiness Intelligent, então só nichado no agro. E nós tentamos trazer o IMEA, eles toparam, só que Cacoal não tem voo de Cuiabá para cá, só a partir de abril. Então a gente teve que adiar a agenda um pouquinho para frente, porque eles queriam descer em Cacoal e a Azul não deixou, né? Então ficou adiado para o próximo semestre, mas eles vão estar conosco também. Maravilha, obrigado, Charles.
Bruno, Henrique. Lembrando que hoje à tarde acontece uma agenda de ecossistemas aqui também, uma reunião dos atores. É isso aí, pessoal. Muita oportunidade. Aproveite o evento, se conectem, converse com pessoas que normalmente vocês não conhecem, não conversariam em outro momento. Bom evento para todo mundo. Nosso muito obrigado aos painelistas.